Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aí da série Papo de Fisioterapeutas. Então, nós estamos no quinto episódio, hoje é o quinto episódio, e como eu disse, a princípio nós vamos falar aí sobre joelho, tá? Então, é uma articulação complicada de lidar, complicada de avaliar. Então, às vezes, pode surgir várias dúvidas em relação à avaliação, né? Então, se você é fisioterapeuta, tem dificuldade em avaliar o joelho, né? Não sabe quais testes utilizar, não sabe interpretar os testes clínicos, né? Então, essa live é para você. Eu pensei exatamente nesses detalhes. Quais são os principais testes que nós devemos avaliar no nosso paciente? Então, se chegou um paciente para você, se queixando aí, com dor no joelho, né? Quais são as técnicas que nós devemos realizar com eles? Quais são os testes para a gente poder identificar aí se ele apresenta alguma instabilidade ligamentar, se ele apresenta alguma lesão de menisco? Então, quais são os testes clínicos que nós podemos realizar numa avaliação de um paciente que apresenta aí dor no joelho, tá? E como interpretar esses testes, né? Porque não basta a gente só aplicar os testes e não saber o que ele resolve, o que ele traz para a gente, qual informação ele quer dizer ali com aquele teste, se deu positivo ou deu negativo, né? Então, preparem-se aí que hoje vai ter muito conteúdo, eu preparei um conteúdo muito rico, cheio de informações, tá? Preparei um material bem completo em relação aos testes clínicos durante a avaliação fisioterapêutica e um paciente que tem queixas aí de dor no joelho, tá bom? Bem, esse é o nosso quinto episódio da série Papo de Fisioterapeutas. Então, é uma série composta aí somente por 10 episódios, então nós chegamos aí na metade da nossa série, então hoje é o quinto episódio, e nessa série, para quem perdeu os outros episódios, eles estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, também tem aqui no Instagram. Então, essa série ela foi desenvolvida para poder trazer sempre, toda semana, um instrumento novo que você pode acrescentar na sua prática clínica para poder alavancar aí os seus resultados. Então, para você conseguir gerar melhores resultados com seus pacientes. Então, toda semana a gente discute algum tema, tá? E, como eu disse, a pedidos, essa semana nós vamos falar aí do joelho, tá bom? Só mesmo aqui para quem não me conhece ou caiu de paraquedas nessa live, caiu de paraquedas no vídeo, vou me apresentar, né? Meu nome é Rayane, eu sou fisioterapeuta, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou pós-graduada em traumato-ortopedia e mestre em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico Funcional pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? E o tema da nossa live de hoje é os principais testes clínicos para avaliar a articulação do joelho, beleza? Então, gente, só para dar uma introduzida, né? A articulação do joelho, ela é a maior articulação do nosso corpo, tá? Pelo incrível que pareça, às vezes a gente acha que é o fêmur, mas não, é o joelho. Então, o nosso joelho é a nossa maior articulação que nós temos no corpo. E essa articulação, ela é muito suscetível a lesões e traumas, tá? Por dois motivos, que ela é mais suscetível a ter lesões ou por traumas, ou por pancada mesmo, alguma lesão, até mesmo jogando algum esporte, né? Então, ela é mais suscetível a essas lesões por dois motivos. Primeiro, porque como é que fala? Ela é submetida a muitos esforços, então ela se localiza ali no meio de dois braços de alavancas muito grandes, que é o fêmur e a tíbia. Então, ela está no meio aqui do fêmur e da tíbia, e isso aumenta as chances de ocorrer mais lesões nessa articulação, porque nós temos dois braços de alavancas muito grandes, né? Que é o nosso fêmur, que é o nosso maior osso do corpo, e a tíbia. E o segundo motivo que deixa essa articulação mais suscetível
a lesões, é porque o joelho ele não é protegido por tecido adiposo e muito menos por músculos. Então, o que ocorre ali? A gente só tem origem e inserções de tendões, então não tem um músculo para poder proteger a articulação, né? Então, se você for parar para pensar, no nosso fêmur, no nosso acetábulo com o fêmur, tem grandes músculos ali protegendo a articulação. O ombro, que também é uma articulação muito instável, né? Também tem grandes músculos, tem tecido adiposo aqui, tudo protegendo a nossa articulação. E no joelho não tem. Então, isso deixa essa articulação, né, mais suscetível a lesões. Além dela estar no meio aí de dois braços de alavancas, tá? E nossa articulação do joelho, ela é composta aí, né, por bastante contornos ósseos proeminentes. Então, a articulação do joelho, a gente consegue palpar todos esses ossos, né? É bem palpável toda a articulação do joelho. Você consegue sentir aonde está a cabeça onde está a cabeça da fíbula, você consegue sentir aí a patela. Então, é uma articulação onde a gente consegue palpar todas as estruturas ósseas, todos esses ossos proeminentes aí, tá? E isso facilita no nosso diagnóstico fisioterapêutico. Então, você consegue palpar e com a palpação, isso também te ajuda, facilita no diagnóstico, você fechar o diagnóstico fisioterapêutico, tá? Porém, na live de hoje eu preparei, né? Não vamos falar muito, não vou entrar muito a fundo aí sobre palpação óssea, palpação de tecidos moles. Essa parte, depois, se vocês quiserem, a gente faz uma outra live falando bastante sobre isso, né? A gente faz uma prática aí falando sobre a palpação no joelho. Mas eu preparei mesmo hoje para falar sobre os testes. Então, a gente vai focar bem nos testes mesmo, os testes clínicos, para que serve, como a gente interpreta esses testes, tá? Então, eu preparei mais em relação aos testes. E a avaliação, como a gente já vem falando, né? A avaliação fisioterapêutica, é importante o que a gente realizar aí durante essa avaliação. Primeira coisa, né, a gente direcionando aqui para o joelho, né? Mas isso serve para qualquer avaliação, qualquer patologia que você for avaliar. Então, a gente coletar todas aquelas informações sobre a patologia, o que aconteceu, como dói, onde dói, né? Fazer toda aquela anamnese completa. Coletar aí quais são os objetivos do seu paciente, qual é a queixa principal dele, né? Não deixar esses itens de lado, tá? E é na avaliação que você vai identificar o motivo que levou àquela incapacidade, que gerou aquela dor, né? Então, é ali que você vai direcionar o seu plano de tratamento. É na avaliação que você vai conhecer a fundo o caso do seu paciente, você vai conhecer os valores dele, a cultura, os gostos, os costumes. Então, isso é muito importante, a gente não pode pular uma avaliação bem minuciosa e detalhada, né? E para fazer uma avaliação bem direcionada, assim, a avaliação ela tem que ser num horário exclusivo. Então, não é legal você, às vezes, marcar uma avaliação, durante algum atendimento de um paciente seu. Então, você, às vezes, está atendendo alguém e já marca uma avaliação. Então, alguma das duas coisas vai ficar mal feita, né? Então, é ideal você marcar uma avaliação no horário exclusivo, um horário onde vai estar só você e o paciente, porque às vezes ele quer comentar alguma coisa. Se tiver outras pessoas ali, ele vai ficar com vergonha de te contar. Então, a avaliação é o ponto principal aí para a gente, antes mesmo de fazer qualquer intervenção, antes mesmo de você direcionar qualquer tratamento para o seu paciente, tá? Então, sempre que for marcar, agendar uma avaliação, procura um horário aí exclusivo, um horário que você não esteja atendendo ninguém, tá? Um horário onde que esteja só você e o seu
e o seu paciente, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui, uma pergunta, né? Se eu pretendo montar uma outra série depois do Papo de Fisioterapeutas. Eu já tenho, né, um outro programa, que é o Bom Físio, que ocorre toda quinta-feira, e antes era toda terça e quinta. E quando eu abri essa série, aí eu passei a dividir, ficar terça-feira só com a série, quinta-feira só com o Bom Físio, tá? Outra pergunta, o joelho é o maior osso do nosso corpo. Isso. Não, mentira. O joelho é a maior articulação, tá? E o maior osso é o fêmur, tá bom? O fêmur é o maior osso que a gente tem no corpo. E de articulação, a gente tem ali o joelho. O joelho é a nossa maior articulação do corpo, tá? Então, gente, não pula a avaliação. Retomando aqui, né? Então, realize uma boa anamnese, realize uma boa avaliação. Então, aí, após você fazer toda essa parte de anamnese, agora focando um pouco aí no joelho, né? Que é o nosso tema. Então, é ideal você fazer uma inspeção desse joelho, né? Não só do joelho, mas assim como os compartimentos anteriores, os compartimentos posteriores ali em relação ao joelho. Então, você vai olhar quadril, pelve, pé, tá? Então, não só olhar o joelho, mas a gente deve inspecionar aquele joelho também. E fazer os testes clínicos, realizar os testes clínicos para te ajudar a fechar no diagnóstico fisioterapêutico. E após fechar o diagnóstico, você montar um plano de tratamento focado com o que você encontrou, né? E durante a inspeção, você está ali inspecionando aquele joelho, analisando aquele joelho, é importante o que você deve observar, os principais pontos que você deve observar quando você está fazendo uma inspeção ali naquele joelho. Você deve observar se existe uma assimetria de músculos. Então, normalmente, um paciente, quando ele vem num pós-operatório de joelho, ele vai ter uma assimetria muito grande em relação ao vasto medial. Então, naquele joelho operado, ele vai ter uma atrofia muito grande naquele joelho que não foi operado. Então, é importante a gente olhar essa assimetria, se existe essa assimetria entre os dois membros, se possível fazer até uma perimetria, para você aí quantificar, né, qual foi a diferença de uma perna para outra, e de acordo com o decorrer do tratamento, você comparar, para ver se você está igualando o volume desses dois músculos, tá? Então, analisar essa assimetria, analisar níveis ali de patela, se as duas patelas estão no mesmo nível, se existe uma patela mais superiorizada do que a outra, tá? Então, isso é importante a gente analisar. Se esse joelho tem uma boa cicatrização, se ele acabou de vir, né, de uma cirurgia, então ver como está a cicatrização, se tem ponto, né? Então, analisar toda aquela sutura, se ainda tem. Analisar a parte de edema, né? Fazer palpação. Então, palpar toda a musculatura, ver se tem edema, rubor, dor, aonde dói, né? Analisar até a face posterior desse joelho. Então, fazer essa inspeção mesmo. Identificar como seu paciente está andando, se ele está realizando mesmo o movimento certo desse joelho, ele está fazendo a flexão do joelho durante a marcha, ou se não, ele está com aquele joelho parado, né, estabilizado, reto, sempre em extensão. Então, isso tudo a gente precisa observar. E se não é um paciente também de pós-operatório ou um paciente de pós-operatório, você também deve observar se ele apresenta um joelho varo, um joelho valgo, né? Então, o joelho varo é aquele onde apresenta aquela abertura, né? São aqueles joelhos arqueados. Então, é chamado joelho varo. O joelho valgo já é aquele onde cruza. Então, é como se o joelho fizesse um X, né? A perna fizesse um X ali. Os joelhos se encontram aqui na linha média do corpo. Então, é importante a gente avaliar isso, se ele apresenta um joelho valgo, um joelho varo, se ele apresenta um joelho recurvato.
Então, nas mulheres, é muito comum, é mais comum da gente ver um joelho valgo, então é muito comum, é mais predominante o joelho valgo nas mulheres, e também as mulheres apresentam um pouco mais de joelho recurvato. E também o recurvatum indica o quê? Que a pessoa apresenta uma frouxidão ligamentar. Então, se você vê, principalmente ali, né, o homem, se você vê um homem com um joelho muito recurvado, ele apresenta aquela curvatura muito excessiva, aquela extensão, hiperextensão de joelho, ele apresenta aí uma frouxidão ligamentar. Então, já é algo que, quando você bate o olho, você já sabe o que precisa trabalhar com esse paciente. Se ele apresenta uma frouxidão ligamentar, você tem que trabalhar aí esse fortalecimento desses ligamentos, tá? Um comentário, a perna de alicate, que é o joelho varo. Isso, eu tenho joelho varo. É isso mesmo. A gente, vulgarmente falado, né, de perna de alicate. Então, é mais comum ver em mulheres o joelho valgo, tá? A gente tende a girar mais aqui, os joelhos tendem a se encontrar mais, né, na anatomia das mulheres. Isso tudo por conta aí mesmo, de quadril, as mulheres apresentam mais rotação interna, de fêmur, então isso tudo é anatômica mesmo da mulher, anatomia da mulher mesmo, que já leva aí a ter essas alterações mesmo, tá? E aí, a partir da inspeção, fiz a palpação, palpei lá toda a articulação, todas as proeminências ósseas, palpei o tecido mole, fiz toda a palpação. Aí nós passamos para os testes, né? Então, vamos realizar os testes clínicos para a gente poder identificar se esse paciente apresenta frouxidão ligamentar, se ele apresenta frouxidão nos ligamentos colaterais, se ele apresenta frouxidão nos ligamentos cruzado, se tem ruptura de menisco. Então, existem testes específicos para a gente poder fazer toda essa inspeção, toda essa análise do nosso paciente, né? E eu vou comentar aqui de 4 testes relacionados com a instabilidade articular. Então, testes onde você vai realizar e se tiver uma frouxidão ligamentar, se o teste der positivo, é porque ele apresenta uma frouxidão ligamentar, então ele apresenta uma articulação do joelho muito instável, principalmente em atletas. Então, a gente preciso avaliar para poder identificar se esse paciente apresenta, se esse atleta apresenta essa instabilidade, onde você tem que trabalhar para ele ter maior estabilidade para não gerar uma lesão. Então, também trabalhamos isso, realizamos esses testes no sentido de prevenção, de a gente prevenir uma lesão. Em idosos, às vezes o idoso também, ele está caminhando, ele já apresenta um joelho instável, então o risco dele gerar uma lesão ali é muito maior, né? Então, isso também é importante a gente avaliar nos nossos pacientes nos nossos pacientes que relatam, às vezes, uma dor no joelho, que te procurar aí para poder fazer uma avaliação, principalmente na articulação do joelho. A queixa principal dele aí é joelho, né? Então, vamos comentar aqui de 4 testes. 4 testes simples de realizar e muito eficazes para poder fechar, te direcionar aí para algum diagnóstico fisioterapêutico, tá? Então, testes relacionados à estabilidade articular. Então, os testes, vamos primeiro falar de 2 testes para poder avaliar a instabilidade dos ligamentos colaterais. Então, o ligamento colateral medial e o ligamento colateral lateral, né? Então, primeiro vamos falar aqui do colateral medial. Então, para você avaliar se o seu paciente tem uma instabilidade no ligamento colateral medial, você vai posicionar o paciente sentado, com as pernas aqui suspensas, tá? Com as pernas para fora. E aí você vai segurar a perna desse paciente, ele vai deixar a perna que você for fazer o teste, ele vai ficar estendida,
E aí você pode prender o pé dele aqui, ó, debaixo da sua axila, tá? E segurar essa perna aqui com uma mão. Você vai dar um apoio, na verdade, você vai dar um apoio na região interna, né, na região medial dessa perna, bem ali em cima aqui da tíbia e da fíbula. Então, você vai segurar essa perna aqui, essa panturrilha, e bem em cima do joelho, da articulação do joelho, você vai vir com a outra mão e vai fazer uma pressão em valgo nesse joelho. Então, você vai empurrar essa articulação para dentro, né? Para a região medial. E a outra mão vai estar estabilizando aqui com essa perna estabilizada debaixo da sua axila. Então, essa mão estabiliza e essa movimenta, empurra essa articulação do joelho, fazendo um estresse em valgo. Teste positivo, quando você sente a articulação cedendo. Então, a articulação vai com você, ela vai com o movimento, ela faz movimento para medial ali, você sente direitinho na mão, tá? Aí é teste positivo, ou seja, esse paciente ele apresenta uma frouxidão ligamentar no ligamento aí colateral medial, tá? E o contrário a gente vai fazer para o ligamento colateral lateral. Então, a mesma posição, paciente sentado com as pernas suspensas. Então, você vai segurar aquela perna, estabilizar, né? Aquela perna, pode estabilizar debaixo da sua axila. Porque como a mulher, né? Como é um pouco menor, a gente aproveita o corpo para poder fazer algum trabalho aí de estabilização. Então, eu estabilizo aqui a perna do paciente bem debaixo da minha axila, e aí o movimento vai ser contrário, né? Então, essa mão, a mão direita, vamos supor que a gente está fazendo aqui, de frente aqui, né? O paciente está de frente para mim. Então, a mão direita você vai estabilizar essa perna, e a esquerda você vai fazer a pressão aqui, você vai empurrar esse joelho em movimento em varo. Então, você vai fazer uma pressão em varo nesse paciente, nesse joelho, na articulação do joelho. E aí, a resposta do teste é a mesma. Então, você sentiu a articulação cedendo, ela desliza lateralmente ali, o teste é positivo. Ou seja, existe aí uma frouxidão ligamentar do ligamento colateral lateral, tá? Então, esse paciente, ele apresenta essa frouxidão. Então, fez o teste, identificou que ele tem uma frouxidão no ligamento medial, colateral medial e colateral lateral, a gente já sabe o que vai trabalhar com esse paciente, né? Já vai acender aqui a luzinha na nossa cabeça que ele precisa estabilizar esses ligamentos colaterais, tá? Por quê? Principalmente o ligamento colateral medial, ele é os ligamentos principais que dá maior estabilidade para o joelho. Então, se o ligamento colateral medial está frouxo, esse joelho apresenta muita instabilidade. Então, o risco dele gerar alguma lesão, se ele já não sofreu uma lesão, ou dele gerar uma outra lesão em cima da lesão que ele já teve, é muito maior. Então, a nossa estabilidade do joelho, ela está, a maior parte, nos ligamentos colaterais mediais. Então, é importante, comparado aí o medial com o lateral é mais importante do que o lateral, tá? Ele traz mais estabilidade para o joelho. Então, é importante a gente sempre avaliar para poder saber se existe essa frouxidão. Beleza? Outro teste, outra coisa, outra forma de avaliar também essa instabilidade do joelho é a gente avaliar os testes cruzados, né? Avaliar os ligamentos cruzados. Então, nós vamos realizar os testes aí para poder identificar se o paciente apresenta uma frouxidão ligamentar nos ligamentos cruzados. E a gente entra no cruzado anterior e no cruzado posterior, né? São os nossos dois tipos de ligamentos cruzados aí da articulação do joelho. Então, para realizar o teste para identificar instabilidade no ligamento cruzado anterior, é o nosso famoso lá teste de gaveta anterior, né? Então, como realiza? Paciente deitado, de barriga para cima, e aí você vai deixar ele com as pernas dobradas, aqui o joelho dobrado, né?
pé apoiado na maca, e aí você vai estabilizar esse pé debaixo da sua perna, para a perna não descer, para ele não esticar esse membro. Então, você estabiliza esse pé, e com o joelho dobrado, você vai posicionar as duas mãos aqui, ó, por trás da tíbia e da fíbula. Então, você vai pegar lá atrás do joelho e mantém os polegares firmes aqui, na cabeça anterior, aqui, na cabeça da tíbia e da fíbula. Então, você posiciona a mão, segurou aqui, posicionou o polegar, a gente vai fazer um movimento para frente. Então, você vai puxar esse joelho, essa tíbia e essa fíbula, vai fazer uma pressão trazendo ele para frente, tá? Para você. Teste positivo quando você sente a articulação cedendo. Então, fez o movimento, você sentiu o joelho vindo para frente, teste positivo. Ou seja, existe uma frouxidão ligamentar aí do ligamento cruzado anterior, tá bom? E existe o contrário também. Você fazer aí o movimento contrário, você vai empurrar esse joelho para trás, para o paciente, né? Então, você empurra esse joelho para o paciente, você está testando aí a frouxidão ligamentar no ligamento cruzado posterior, tá bom? Então, assim como no ligamento colateral, no cruzado a gente também tem o ligamento que é mais responsável aí pela estabilidade. Então, o anterior, ele é melhor, ele estabiliza mais a articulação do joelho do que o posterior. Porém, ele é mais lesionado também. Então, é muito comum lesionar o ligamento cruzado anterior. Já o cruzado posterior, a gente quase nunca vê ocorrer a ruptura ou a lesão nesses ligamentos, ou frouxidão. Então, o posterior, ele é mais forte e menos lesionado. Já o anterior, ele é muito mais fácil de lesionar. É muito comum a gente identificar e apresentar algum paciente para você com esses ligamentos rompidos ou com eles frouxos, tá? Então, é muito comum. Tem uma pergunta aqui. Em criança que tem frouxidão ligamentar, também é válido fazer o teste? Sim, para você identificar se ele apresenta essa frouxidão ligamentar, tá? E existem testes mais específicos também. Tem alguns testes que são mais específicos para criança. E aí, gente, agora outros testes, né? Que eu trouxe, eu montei aqui para a gente comentar na live de hoje, são testes especiais. Então, nós vamos falar aqui de mais 3 testes especiais. Lembrando que esses 4 que nós falamos é direcionado para poder avaliar se o paciente apresenta uma frouxidão ligamentar, uma instabilidade aí do joelho, tá? Então, ele serve para você identificar se o paciente apresenta lesão nesse ligamento, né? Então, de acordo com o teste, de acordo com o movimento, se ele for muito brusco, você já pode pensar numa ruptura desses ligamentos ou numa quase ruptura, né? E se o movimento não for tão brusco, né? Quando você faz o teste, você sente que ele vem e vai, que o movimento não é tão intenso, você já pensa na frouxidão ligamentar. Então, você já vai direcionando o seu tratamento, tá? A sua intervenção. E em relação aos testes especiais, então, eu vou comentar de 3 testes especiais, que também é fundamental a gente realizar na nossa avaliação fisioterapêutica, quando chega um paciente para você com queixas de dor no joelho, incapacidades. Então, nós vamos comentar de 3 testes. Não existem só esses 3 testes, assim como não existe só esses testes para instabilidade do joelho, tá? Existem outros testes, existem vários, mas eu selecionei esses para a gente comentar aqui um pouquinho. Se eu for trazer todos, a gente vai ficar aqui, ó, até amanhã falando de teste para avaliar a articulação do joelho, tá? Então, um teste muito fácil de realizar e muito eficaz para a gente realizar durante a nossa avaliação fisioterapêutica é o teste de compressão da patela.
tá? Então, esse teste, a gente muitas das vezes esquece de realizar, né? Então, o objetivo desse teste é avaliar como está o estado ali das superfícies articulares da patela e do sulco troclear do fêmur. Então, a gente quer, realizando o teste, você vai querer identificar se ali onde a patela articula está tudo ok, tá? Ou se não está ok, se apresenta alguma deformidade ali naquela superfície articular, tá bom? Então, como realiza esse teste? Então, é o paciente deitado em decúbito dorsal, né? Barriga para cima, e você vai comprimir, vai empurrar a patela dele posteriormente, inferiormente, vai empurrar ela para baixo, lá para a ponta do pé, e vai pedir o paciente para poder contrair o quadríceps. Então, ele vai puxar, fazer aquela contração do quadríceps, enquanto você segura ali a patela inferiormente. Teste positivo, o paciente vai relatar dor e incômodo. Então, a patela vai deslizar pela sua mão, porque quando ele faz a contração do quadríceps, ele puxa essa patela, né? Então, ela vai deslizar ali na sua mão e ela vai passar sobre o sulco ali troclear do fêmur. Então, se quando ela passar ali, tiver o estado da superfície não estiver bom, ela vai sentir dor, seu paciente vai relatar dor quando ele for passar naquela articulação ali, quando ele for articular ali. Aí a gente já pode suspeitar de alguns diagnósticos também, né? Porque, principalmente quando o paciente vai fazer os movimentos, né? De andar, subir e descer escadas, sentar e levantar da cadeira, é quando a patela também faz esse movimento. Então, você às vezes pode relatar, ele pode relatar esses sintomas para você, mas vocês concordam que existem também outras disfunções, outras patologias que relatam que geram esses sintomas, essas dores. Então, para a gente saber se é exatamente ali na superfície da articulação da patela com o fêmur, a gente faz esse teste, tá? Sentiu dor, sentiu desconforto, a gente teste positivo, tá? E outras patologias que estão associadas aí, que geram essa disfunção aí na superfície, a condromalácia patelar. Então, na condromalácia patelar, nós temos essa disfunção, essa desconfiguração aí na superfície da patela, tá? Da articulação da patela com o fêmur. Então, a gente já pode, às vezes, pensar numa condromalácia patelar. Nós podemos pensar em alguns defeitos osteocondrais ou algumas alterações degenerativas dessa articulação. Então, são algumas coisas que, a partir do teste, se o teste deu positivo, são alguns diagnósticos que a gente já começa a pensar aí que o nosso paciente apresenta, tá bom? Aí, esse é um teste. Então, teste de compreensão da patela, importantíssimo a gente realizar com o nosso paciente que se queixa de dor no joelho, para a gente poder saber como anda essa articulação. Porque, às vezes, a gente chega um paciente com dor no joelho e você só fala assim, tem que fortalecer quadríceps e pronto. Não, às vezes ele tem essa superfície aí que ela está irregular. Então, é preciso fazer o quê? Mais mobilização desse joelho, mobilizar essa patela, ganhar um espaço articular. Então, não é só fortalecer quadríceps que vai resolver o problema desse paciente com dor no joelho. Então, é por isso que a gente tem que fazer esses testes, né? É importante a gente incluir esses testes na nossa avaliação. E outro teste muito bom de fazer, muito fácil, na verdade, ele caminha lado a lado. São dois testes. Você realizando um, você já realiza o outro, tá? Que aí você já vai excluir duas coisas ao realizar esse teste. Então, o paciente chegou para você, mesmo sintoma, dor no joelho, então vamos avaliar. Então, a gente avaliou a instabilidade desse joelho, né? Se ele apresenta instabilidade ligamentar. Nós já avaliamos aqui se existe alguma irregularidade na superfície da patela. Então, se a patela ali, ao articular com o sulco troclear do fêmur,
se existe alguma irregularidade. Então, já tem o teste, que é o teste especial, e os outros 2 testes para a gente poder fazer, aplicar no nosso paciente, chama teste de compressão ou opressão e o teste de tração. Então, primeiro a gente vai realizar o de compressão e logo em seguida a gente realiza o de tração. Então, um vai eliminar um achado e o outro elimina outros achados. Tá? Então, o objetivo do teste de compressão, primeiro a gente realiza o de compressão. O objetivo dele é identificar se existe alguma ruptura aí de menisco. Então, se apresenta alguma lesão nos meniscos, né? Então, é muito fácil, às vezes até uma torção de tornozelo pode gerar em alguma ruptura de menisco, pode gerar numa frouxidão ligamentar. Então, por isso, é importante a gente também avaliar essas partes. E, principalmente, a ruptura de menisco, amadores, né? Jogando bola, então, quando entra de carrinho. Então, isso é muito comum, a gente lesionar os meniscos. Então, é importante realizar esse teste. Então, o teste de compressão, você faz com o paciente em decúbito ventral, então ele vai deitar de barriga para baixo e vai deixar o joelho fletido com o pé para cima, né? Fazer uma flexão de 90 graus ali, de joelho. Então, o pé dele vai estar apontando para cima. É como se o meu paciente estivesse deitado aqui na maca, e aí ele vai dobrar o joelho dele assim, ó, vai ficar com o pé apontando lá para o teto, em 90 graus. Finge que aqui é a perna, a coxa, joelho e a minha perna, meu pé aqui em cima, tá? Deu para entender? Então, o paciente deitado assim, de barriga para baixo, com a perna fletida e o joelho fletido em 90 graus, tá? Para cima. Aí, o que a gente faz nesse teste? Você vai posicionar sua mão sobre a face aqui, plantar do pé. Então, segurar as 2 mãos em cima do pé e vai fazer uma compressão, como o mesmo nome diz, né? Você vai comprimir essa perna. Então, vai jogar uma pressão de cima para baixo nesse pé. O que você está fazendo com esse teste? Você está aumentando a pressão entre o ligamento, entre os meniscos. Então, você gera uma pressão dentro da articulação do joelho, aumenta essa pressão nos meniscos, e se o paciente relatar dor, desconforto, teste positivo. Você apresenta aí uma lesão, ele apresenta uma lesão nesses meniscos ali, tá? Ou uma ruptura de menisco. Então, você vai gerar mesmo essa pressão através da sola do pé aqui, comprime ela, você gera uma pressão dentro da articulação do joelho, comprimindo assim os meniscos. Então, teste positivo, ele vai relatar dor, incômodo, vai pedir para você parar de fazer aquilo ali na hora, porque está doendo, vai doer. Então, você já pode suspeitar aí dele uma ruptura, uma lesão aí de meniscos, tá? Aí, logo em seguida, fez essa, na mesma postura, a gente realiza o teste de tração. Então, como o nome mesmo já diz, você vai tracionar essa articulação, né? Então, primeiro você estabiliza a perna desse paciente, a região posterior aí, a coxa. Então, você pode apoiar o seu joelho em cima da coxa desse paciente, porque quando você fizer a tração, para essa coxa não vir junto. Então, você estabiliza a coxa, pode apoiar sua perna em cima da coxa do paciente, ele vai estar aqui com o joelho fletido, então você vai posicionar sua mão ali sobre o pé, né, pegando ali tíbia e fíbula distal, e vai fazer aquela tração. Então, você vai puxar essa perna e esse pé para cima, como se você fosse levar ele para o teto, tá? Fez a tração no joelho, e aí o paciente vai relatar ali um alívio, tá? Porque essa manobra vai reduzir a pressão em cima dos meniscos, então você comprimiu os meniscos, depois você vai tirar aquela pressão dos meniscos, então ele vai sentir um alívio dessa estrutura. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer essa manobra girando, deslocando ele para a direita e para a esquerda, fazendo uma rotação aí, tá? Medial e lateral.
faz a rotação medial e lateral enquanto você puxa esse joelho aí, puxa essa estrutura, a perna e o pé, tudo para cima. E durante esse movimento, se o paciente relatar dor também, aí a lesão do menisco levou também a uma lesão, a uma frouxidão dos ligamentos colaterais, tá? Então, aí você também fecha um diagnóstico aí de que ele apresentou uma ruptura, uma frouxidão dos ligamentos colaterais. Então, fez o de compressão, deu positivo, faz o de tração para poder confirmar se junto com os meniscos ele também levou aí uma lesão dos ligamentos colaterais, medial e lateral, tá bom? Então, são esses dois testes, a gente faz um, logo em seguida faz o outro. Então, é o de compressão e o de tração, que nós realizamos logo em seguida. Aproveita a posição do paciente. Se já logo no de tração deu negativo, no de compressão deu negativo, então ele não apresenta nenhuma lesão ali, nenhuma ruptura de meniscos. Você pode fazer o de tração para confirmar se ele apresenta do ligamento colateral. Mas também tem os testes lá em estresse em varo, estresse em valgo, para você confirmar também se ele apresenta essa frouxidão ligamentar aí, dos ligamentos colaterais. Tá bom? Então, é um confirmando o outro, porque, como eu disse, normalmente, quando o paciente apresenta uma lesão nos ligamentos, uma lesão, uma ruptura de menisco, não rompe só o menisco. Normalmente, ele leva junto os ligamentos colaterais, né? Então, por exemplo, o paciente está jogando bola, uma pessoa está jogando bola, e entra outra de carrinho ali no joelho dela, além dela romper os meniscos, ela também lesiona os ligamentos, normalmente, né? Costuma lesionar também os ligamentos colaterais. Então, a gente faz o teste para poder confirmar se houve essa frouxidão. Às vezes, nem chega a romper. Se romper, ele tem que ir para a cirurgia, né? Ele vai ter que reconstituir aquele ligamento, aquele menisco, na cirurgia. Agora, se só foi uma pancada, inchou o joelho, provavelmente ele apresenta uma frouxidão nesses ligamentos. E a frouxidão leva a uma instabilidade do joelho. Então, é importante a gente identificar se tem essa frouxidão e trabalhar em cima dessas frouxidões aí. Tem que fazer um trabalho bem específico para cada frouxidão ligamentar. Tá bom? Então, gente, é só assim, né? Só para recapitular aqui. A importância da gente implementar, da gente complementar as nossas avaliações com os testes clínicos, tá? Então, é importante a gente usar os testes clínicos na nossa avaliação, não ignorá-los, né, quando você for fazer uma avaliação, então, usar os testes específicos para você ir fechando o seu diagnóstico fisioterapêutico. Então, os testes clínicos, eles vão te orientar na sua tomada de decisão clínica. Então, às vezes, o paciente ele apresenta só uma frouxidão ligamentar medial, do ligamento colateral medial. O ligamento colateral lateral não apresenta, então a gente vai focar só no medial. Não vamos, às vezes, perder tempo no lateral. O lateral já está forte, precisa mais do medial, então vamos gastar o nosso tempo, o horário da intervenção, focando. Então, os testes clínicos, eles te orientam na sua tomada de decisão, né? Ele orienta sobre qual tratamento você vai oferecer, qual vai ser o foco do seu tratamento, qual vai ser o foco das intervenções, e às vezes você deixa de fazer uma coisa que você planejou fazer, mas o teste te mostrou que não é muito viável você fazer agora, então você já foca o seu tratamento, o plano de tratamento, né? Te orienta mais, te deixa mais orientado, tá? E um fisioterapeuta que faz a avaliação fisioterapêutica e ele não aplica esses testes funcionais, esses testes clínicos, ele está dando um tiro no pé, concordam? Ele vai estar trabalhando no escuro, eu vou aplicar 500 coisas, eu vou oferecer 500 intervenções, o que der certo deu, né? Então, ele não tem uma orientação.
ele não consegue se orientar em relação ao plano de tratamento que ele vai oferecer. Então, literalmente, ele está dando um tiro no pé, né? Atirando para todos os lados. Onde pegar, pegou. Qual que der certo, deu, né? Então, a gente para poder ter um resultado mais eficaz com o seu paciente, é preciso direcionar o tratamento, é preciso a gente identificar todas essas disfunções, né? Pautá-las. E os testes clínicos, eles são especiais para isso, é fundamental durante a avaliação de um fisioterapeuta a gente realizar esses testes para te direcionar aí, tá? Outra coisa, gente, outra importância, né, da gente utilizar os testes clínicos, realizar com os pacientes, para você não cair na tentação, às vezes, de estar oferecendo algum tratamento errado para o seu paciente, né? De estar, às vezes, oferecendo algum tratamento que vai atrapalhar ele ao invés de melhorar. Então, existem muitos casos, muitas técnicas que, se você realizar em algum diagnóstico, você não está ajudando, você vai estar atrapalhando aquele paciente. Então, ao invés dele melhorar, ele vai tender a piorar. Tá? Então, é importante também por isso, tá? E aí, durante os testes, durante aquela avaliação minuciosa, você aplicou os testes clínicos específicos, você já sai da avaliação ali com todas as respostas que você precisa. Você já sai da avaliação já sabendo qual plano de tratamento você vai fazer, montar para ele, quais vão ser as técnicas, as intervenções que você vai direcionar para esse paciente. Tá? Então, facilita muito na nossa tomada de decisão clínica, na hora de montar o plano de tratamento para os nossos pacientes. Bem, gente, eu acho que o tema de hoje é esse. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero ter contribuído aí com a prática clínica de vocês. Eu espero que vocês coloquem isso na prática e depois me diga qual foi o resultado, se vocês gostaram do conteúdo. Então, deixe um comentário aí para eu poder saber que o conteúdo está gerando valor para vocês, tá? Curte, compartilhe com algum colega, fisioterapeuta, que você acha que também vai agregar valor aí na prática clínica deles, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.